Vamos lá, 3, 2, 1. Beleza. Então, galera, começando aqui hoje, aula 2 de 4, tá? O C5.4. Nós estamos falando de insalubridade e periculosidade, tá? Onde fizemos uma prévia aí. Hoje nós vamos se aprofundar um pouco na questão de insalubridade, conhecer um pouco mais a norma aí, falar um pouco dela. Beleza? Então, vou compartilhar a tela aqui. Beleza, essa é uma apresentação do Igmar e do Janderson e do Renan, tá? Que eles têm uma apresentação muito boa que fala sobre a NR15, atividades e operações insalubres. Então, vamos lá. Ele fez uma introdução, né, falando um pouco o que é insalubridade. Insalubridade vem do latim, né, significa tudo aquilo que origina doenças, sendo que a insalubridade é a qualidade de insalubre, tá? A primeira abordagem sobre a insalubridade na legislação brasileira foi em 32, e se referia à proibição do trabalho das mulheres em serviços perigosos e insalubres, né? E a segunda, em 43, proibia os menores desse tipo de atividade. E, na verdade, até hoje, ainda a gente tem aí uma questão da Organização Mundial, né, Internacional do Trabalho, que ela fala para não expor, né, sugere que menores não estejam expostos a esses agentes, né, nocivos à saúde. O conceito legal de insalubridade, dado pelo artigo 189 da CLT, serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância, fixadas em razão da sua natureza e da intensidade do agente e também do tempo de exposição aos seus efeitos. Este trabalho aborda os seguintes agentes: os agentes físicos, né, que seriam os insalubres: o ruído, calor, umidade, frio e vibração. Na NR15, as atividades e operações insalubres, né, que está inserida lá na NR15, o Ministério do Trabalho vai aprovar ou aprovará, assim como sempre ele aprova, tá, o quadro das atividades, ou renova ou atualiza, né, o quadro das atividades e operações insalubres, e também vai adotar normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância, os agentes agressivos, meio de proteção e o tempo máximo de exposição dos empregados a esses agentes. Isso é determinação do Ministério do Trabalho. Então, o governo que determina, ele que aprova, ele que cria, ele que delimita, né, os limites de tolerância. Comprovado o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância, é estabelecido pelo Ministério do Trabalho, que segura a percepção do adicional respectivo de 40%, 20% ou 10% do salário mínimo da região. Segundo, se classifique nos graus máximo, médio e mínimo. Então, nós falamos isso aí ontem. Então, toda vez que o funcionário está exposto à insalubridade, tá, e for certo isso, né? Então, após ter feito o laudo, após ter feito o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, após ter certeza absoluta que existe essa insalubridade, então o funcionário faz jus a esse adicional, tá? E esse adicional tem que pagar com base no mínimo, no médio e no grau máximo, se é 10%, 20% ou 40% do salário mínimo. Vocês não podem se confundir que quando fala em insalubridade é 10%, 20%, 40% do salário mínimo. Quando a gente fala em periculosidade, é 30% do salário base mais as horas extras. A periculosidade, ela é paga pela exposição,
tá? Então, o camarada, ele fica exposto lá à hora trabalhada e mais as horas extras. Então, por isso que ganha 60% sobre a hora trabalhada e mais as horas extras. Já a insalubridade, não. Independente se o cara tem hora extra ou não, é 10% do salário, 20% ou 40%. No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado de grau mais elevado para efeito do acréscimo salarial, sendo vetada a percepção cumulativa. Então, veja só, o camarada ele tem duas exposições a agentes nocivos à saúde. Ele tem exposição ao ruído e tem exposição ao calor. Então, um exemplo, um é 10 e o outro é 20. Ele não vai ganhar 30, ele vai ganhar o maior, que seria o 20, e ponto final. A eliminação ou a neutralização da insalubridade determinará a cessão do pagamento do adicional respectivo. A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer quando? Com a adoção de medidas de ordem geral, que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância, e com a utilização de equipamento de proteção individual ao trabalhador, que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. Então, aqui se explica, tá, que se o funcionário está num ambiente insalubre, vamos supor um ambiente aí que esteja um ruído, e o ruído esteja acima do limite de tolerância, o que está acontecendo? O ambiente está insalubre. Neste momento, o funcionário está insalubre. Do momento que você dá um equipamento de proteção para ele, atenua o desse funcionário. Então, atenuando o ruído, ele sai da insalubridade e ele não tem exposição da insalubridade. Ele está num ambiente insalubre, porém, ele está protegido com equipamento de proteção individual, que não está deixando ele chegar no limite, acima do limite de tolerância. Então, estamos lá no ruído, né? Está lá exposto a ruído, e no ruído tem lá o limite a 85 decibéis. Tá? 85 decibéis para 8 horas, né? Então, se ele tiver a mais do que isso, o que acontece? Ele está num ambiente insalubre e faz jus a um adicional de insalubridade. Porém, se eu der um equipamento de proteção e esse equipamento atenua, tá, uma quantidade desses decibéis, vai deixar ele em condição salubre, tá bom? Então, vocês não podem confundir isso. O ambiente está insalubre, tá? Porque se eu estou com ruído, o ruído ou eu ataco na fonte, ou na trajetória, ou no funcionário, tá? Para se eliminar a insalubridade. Eu vou na fonte, vou lá na onde está saindo o ruído, tento enclausurar e tal, não consigo, eu vou na trajetória, coloco barreiras e tal, também não consigo, e eu vou no funcionário, que é o quê? A parte de equipamento de proteção individual. A eliminação ou neutralização da insalubridade, ela ficará caracterizada através também de avaliação pericial por órgão competente que comprove a inexistência do risco à saúde do trabalhador. Caberá também às delegacias regionais do trabalho, comprovada a insalubridade, notificar a empresa, estipulando prazo para sua eliminação ou neutralização na forma deste artigo. Então, se independente de qualquer coisa, o Ministério do Trabalho vai visitar a sua empresa, né? E ele detectou lá que tem um ruído, ele fez uma avaliação, assim por cima, e viu que está acima do limite de tolerância. Falou, pô, mas você já fez a avaliação aqui? Não, nunca fiz. Então, mas aqui só de cara que eu estou vendo que está acima do limite de tolerância. Te dou 30 dias para você resolver isso. E aí, então, o que você vai fazer? Vai chamar um profissional, né, de segurança do trabalho. O profissional, ele vai fazer as avaliações, vai fazer o LTCAT, o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, ele vai ver tudo que é insalubre, em cima do que tudo que for insalubre, ele vai falar, realmente tem insalubridade, mas a gente consegue atenuar essas insalubridades utilizando equipamento de proteção individual. Cabe também à autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador, comprovada essa insalubridade por laudo técnico do engenheiro ou do médico, devidamente habilitado, é lógico, fixar adicional devido aos empregados expostos a essa insalubridade,
quando impraticável sua eliminação ou neutralização. Lógico, né, o que nós já falamos ontem e já, com certeza, vocês já ouviram outros momentos. Então, se você, o laudo está lá, que existe a insalubridade, e aí você deu um equipamento de proteção, ótimo. Não tem condições, mesmo você dando equipamento de proteção individual, ainda ele continua exposto a esses agentes e é acima do limite de tolerância. Então, não tem jeito, né? Se for impraticável a sua eliminação, neutralização, faz jus ao adicional, beleza? É facultado às empresas, também aos sindicatos das categorias profissionais interessadas, requererem ao Ministério do Trabalho, através das suas delegacias regionais do trabalho, a realização de perícias em estabelecimento do setor desse. Com o quê? Com o objetivo de caracterizar, classificar ou determinar a atividade insalubre. Tá? Então, pode ser o sindicato, né, entre em contato com a DRT e faz uma denúncia, a DRT vai lá e vai verificar se nesse ambiente, nessa empresa, realmente tem atividades insalubres. Nessas perícias requeridas à DRT, desde que comprovada a insalubridade, o perito do Ministério do Trabalho indicará o adicional devido. O perito descreverá no laudo a técnica e a aparelhagem utilizada. Então, para se confeccionar um laudo, né, pericial, né, esse laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, tem um critério para fazer, não é de qualquer jeito, né, que se faz esse laudo. Então, tem início, meio e fim, ele tem uma série de itens que devem ser abordados, inclusive a técnica que você usou, embasamento legal, o nome do equipamento, comprovar que esse equipamento foi aferido, né, porque todo equipamento de precisão, ele tem que ser aferido. Então, todo equipamento de precisão tem que ser aferido. Então, X em X tempo, vai depender da utilização do seu equipamento, você tem que mandar para calibrar. Então, você vai lá, vai fazer toda a calibragem e o cara te dá um laudo dizendo que o seu equipamento está perfeito, está verificado, está averiguado, está certinho. Então, não tem problema de você executar qualquer tipo de medição. No NR15, né, lá no seu anexo 1, fala do ruído. Então, os ruídos eles podem ser classificados como ruídos contínuos ou intermitentes, ou como ruídos de impacto. Bom, então nós temos lá, acho que vocês já tiveram essa matéria de ruído, tá? Então, só vou dar uma pincelada rapidamente. Quando o ruído é contínuo ou intermitente, tá? Contínuo, tá? É um barulho, um ruído que ele é direto numa mesma um mesmo volume, um mesmo timbre, né? E o intermitente, que são mudanças, né, desses timbres, né? Que a gente chama de hertz, né? Acho que vocês já tiveram isso em aula de ruído. Então, tem as oscilações. Então, entende-se por ruído contínuo e intermitente, para fins da aplicação dos limites de tolerância, ou ruído que não seja ruído de impacto. Então, são aqueles ruídos que eles têm menos, né, os intervalos são menores do que 1 segundo. O já de impacto é acima de 1 segundo. Então, os níveis de ruído contínuo ou intermitente, eles devem ser medidos em decibéis. Decibéis, né, é o D menor, né, minúsculo, e o B maiúsculo, que é décimo de Bell. Bell quem? Graham Bell. Então, Graham Bell que criou tudo isso aí. Então, por isso que em homenagem a ele, tá? Eles falam do décimo de Bell. Por isso, na verdade, tá? Vocês vão ler aí em alguns documentos, né? Em alguns estudos, tá dizendo decibel, tá? Decibel. Por quê? Décimo de Graham Bell. Então, o dB é décimo de Bell, então ficaria decibel. Só que aí, né, aqui no Brasil, o pessoal começou, pô, mas 1 decibel, 2 decibel, deveria ser 2 decibéis, 10 decibéis, 5 decibéis, e aí começou decibéis, né, que seria o plural de Bell, mas tomem cuidado, tá? Porque virou uma forma que todo mundo usa. Todo mundo fala em decibéis, ou quantos decibéis, se escreve-se decibéis, né? Muitos documentos vocês vão ler aí em decibéis,
tá? Então, não estranhe se você um dia for fazer um estudo mais profundo e você vê decibel. Aí você fala, pô, mas não é errado isso aí. Não, tá certo. Nós que sempre falamos errado e continuamos falando errado, e parece que o errado é o certo. E, na verdade, o errado é errado mesmo. O certo é decibel, que é o D minúsculo, que é décimo, e o B maiúsculo, que é de Grambel. Beleza? Gravem muito bem isso aí, galera. Tá? Então, com o instrumento de nível de pressão sonora, operado no circuito de compensação A. Então, a compensação A, só para lembrar vocês, acho que vocês, né, com certeza já tiveram ouvido. Então, aí tem as compensações A, compensação B, compensação C e compensação D. A é risco, é ruído contínuo, B está em desuso, o C é de impacto e o D é quando é em avião, aeronave, tá? Então, tem essas três compensações. Por isso que a gente escreve dBA, que é a curva A, ou compensação A, que é quando você fala em risco contínuo intermitente. Quando você fala em risco, em ruído de impacto, aí é compensação C, decibel C, entendeu? Sempre tem que utilizar essa sigla de compensação, tá bom? As leituras devem ser feitas próximo do ouvido do trabalhador, tranquilo. Os tempos de exposição aos níveis de ruído não devem exercer os limites de tolerância fixado na tabela. Então, tem essa tabela aqui que vocês já viram, tá na sua NR. Tá? Então, na NR você tem aqui os níveis de ruído e a máxima exposição diária. Então, talvez você já ouviu falar em dobra, tá? O que é dobra de 5? Então, cada vez que aumenta 5 aqui no nível de ruído, aí o tempo lá cai pela metade. Então, a gente tem aqui um exemplo. Eu tenho aqui 85 decibéis, 85, 8 horas. Aumenta 5, dobra de 5. 90 cai para 4, 95 cai para 2, 100 cai para 1, 105 cai para 30, 110 cai para 15 e 115 cai para 7, tá bom? Então fica muito mais fácil aqui que a gente fala dobra de 5. Então, a cada aumento de 5 decibéis, o tempo, a exposição permitida cai pela metade. Isso também tem que estar claro na cabeça de vocês, tá? Porque vocês já tiveram ruído, então isso tem que estar muito claro. O ruído contínuo intermitente, então, para os valores encontrados do nível de ruído intermediário, será considerada a máxima exposição diária permissível, relativa ao nível imediatamente mais elevado. Não é permitida a exposição de níveis de ruído acima de 115 decibéis na compensação A. Então, quando fala 115 dBA, que é o quê? O A fala em contínuo e intermitente, para indivíduos que não estejam adequadamente protegidos. Se durante a jornada de trabalho ocorrerem 2 ou mais períodos de exposição a ruídos de diferentes níveis, devem ser considerados os seus efeitos combinados, né? De forma que, se a soma das seguintes frações abaixo exceder a unidade, a exposição estaria acima do limite de tolerância. Também é o que vocês aprenderam lá em ruído, que é a exposição mais o tempo, né? Então, você tem aí a exposição, o tempo, né, que você fica exposto, né, que você ficou exposto pelo tempo que a não permite. Então, quanto tempo você ficou? É tanto tempo. Então, a legislação permite você ficar quanto tempo? E aí vai fazendo a divisão, né? E aí, no final, né, da tabela tem que dar 1. Dando acima de 1, você tá, a sua dose diária é maior do que 100%. E se der abaixo, aí tá tranquilo, tá bom? Então, na equação acima, o CN indica o tempo total que o trabalhador fica exposto, né? O C, né? E o T indica a máxima exposição diária permissível a este nível, né? Então, acho que vocês já aprenderam lá. Então, se eu tenho quantos de ruído o cara tem lá? 85.
85 decibéis, tá? 85, ele ficou, quanto tempo ele ficou em 85? X tempo. Quanto tempo ele pode ficar pela norma X tempo? Um dividido pelo outro vai ver. Então, se os dois forem iguais, vai dar 1. Então, no final, entre a soma de todos tem que dar 1, beleza? As atividades e operações que expõem os trabalhadores a ruído contínuo intermitente superiores a 115 decibéis, sem proteção adequada, oferecerão risco grave e eminente. Então, o funcionário que tiver acima disso sem proteção está em risco grave e eminente, tá? E já deve receber o seu adicional e o Ministério do Trabalho já deve entrar em ação, tá? Se o camarada não tem proteção nem nada, em primeiro lugar a gente vai dar proteção. Se o cara está exposto a mais de 115 sem proteção nenhuma, considera-se risco grave e eminente. O risco contínuo intermitente, no caso o cara está lixando aí, entende-se agora impacto. Entende-se por ruído de impacto aquele que apresenta picos de energia acústica, né, de duração inferior a 1 segundo, intervalo superior a 1 segundo. Os níveis de impacto deverão ser avaliados em decibéis, tá? O medidor de nível de pressão sonora, operando circuito linear e circuito de resposta de impacto. As leituras devem ser próximas do ouvido, do trabalhador, limite de tolerância para o ruído de impacto é 130 decibéis na linear. Nos intervalos entre picos de ruído existentes deverá ser avaliados como ruído contínuo. Então, com certeza vocês também já tiveram essa aula, só para relembrar o que é ruído de impacto. Tá? Então, se tiver outros ruídos, tem que fazer a somatória do ruído de impacto mais o ruído contínuo. Em caso de não se dispor do medidor de nível de pressão sonora com circuito de resposta para impacto, será avaliada a leitura feita no circuito de resposta rápida, FAST. Tá? O que é isso? Acho que vocês, o aparelho, vocês não viram ainda, que vai ver quando a gente retornar. Quando a gente vai medir esses ruídos, então, para a gente não ficar com o aparelho, tá, lá para medir direto, né, um decibelímetro, a gente coloca um dosímetro. Dosímetro para medir a dose diária do camarada. E o dosímetro já vai te dar a resposta, né, o tempo que ele ficou, quanto que dá, projeção para 8 horas e por aí vai, tá bom? As atividades e operações que expõem os trabalhadores sem proteção adequada a níveis de ruído de impacto superiores a 140 decibéis linear, medidos no circuito de resposta para o impacto, ou superiores a 130 decibéis na curva C, tá? Que é C impacto, lembra? Tá? Medidos no circuito de resposta rápida. O que é rápido? É quando a gente está com um aparelho, o decibelímetro, então, ele é digital. Né? Então, está digital, aí está lá, está tendo os ruídos, ele está marcando lá os níveis de ruído. Quando a gente tem o de impacto, então ele sobe e para. A medição a gente não consegue, às vezes, avaliar. Então, por quê? Ele está no devagar, ele está na lenta, né? Tal. Quando para medir impacto, você coloca na forma rápida, tá? Aí a gente coloca, né? Coloca C, porque quando ele dá o pico, mais alto, aí ele congela o topo, né? O pico do ruído. Então, isso que é quando você encontra isso aí em resposta rápida ou resposta lenta, tá? Em resposta lenta pro ruído de contínuo intermitente, né? Que ele vai lentamente ver as evoluções, e só que não dá para ler lento, né, quando você vai mexer com impacto, bom? Para reduzir o ruído, é importante saber que o som se propaga no ar e no sólido sob forma de vibração. A maior parte das fontes sonoras produzem simultaneamente ruídos aéreos e também ruídos transmitidos por vibrações de sólidos. Para controlar ou reduzir o nível de emissão de ruído de máquinas e equipamentos, autores sugerem alguns tipos de procedimentos. Então, temos um monte de procedimentos aí para reduzir o nível de ruído em máquinas. Então, tem instalar motores e transmissões elétricas mais silenciosas, evitar ou reduzir o choque entre os componentes das máquinas, substituir partes metálicas por partes plásticas, né, que são mais silenciosas, blindar as partes ruidosas das máquinas, utilizar materiais absorventes de som, como, por exemplo, lã de vidro, espuma de poliuretano, ou também uma borracha. Os materiais absorventes podem absorver
de 50% a 90% da energia sonora incidente, ajudando assim a diminuir o nível de ruído, né? Graças ao seu coeficiente de absorção. Aí é importante, quando você vai enclausurar alguma coisa, você conhecer o coeficiente de absorção. Então, eu vou enclausurar um ambiente qualquer, porque tem uma máquina lá, eu vou enclausurar. Então, eu preciso saber o coeficiente de absorção. Então, se eu chego lá, o cara fala, olha, essa espuma aqui, ela tem um coeficiente de absorção de 70%. Aí você vai lá, tem um outro material que é 80%, aí você chega no material que tem 90%, que é um dos maiores. E aí, então, eu vou colocar isso, e isso indica que o seu ruído ele vai ter que ter uma redução. Aí a gente pula para outro item também que fala em insalubridade, que é o calor, que a exposição ao calor ela deve ser avaliada através do índice de bulbo úmido, termômetro de globo, chamado IBUTG, definido pelas equações que se seguem. Os ambientes internos ou externos sem a carga solar, o índice do bulbo úmido, do termômetro de globo, é a fórmula 0,7 vezes o termômetro do bulbo natural, mais 0,3 do termômetro do globo. O ambiente externo com carga solar, o BUTG, que é 0,7, TBN, que é a temperatura do bulbo natural, mais 0,1 vezes TBS, que é o termômetro de bulbo seco, mais o 0,2 TG, que é a temperatura do globo. Então, acho que vocês já tiveram aula de calor. Quando a gente vai fazer uma medição de calor, que a gente pega o medidor de calor, ele vai te dar esses números, ele vai te dar TBN tal, TBS tal e TG tal, quando tem carga solar, quando você está do lado de fora, que tem a incidência do calor externo. Quando não tem, né, que aí é sem T, sem carga solar, é só o TBN e o TG, tá? Então, você não tem o TBS, que é a temperatura do bulbo seco, tá bom? Então, não tem. Aí, 0,7 vezes o número que deu lá, mais 0,1 vezes o TBS que deu no medidor, mais 0,2 vezes o número que deu lá. É evidente que o próprio equipamento, né, o medidor de calor, ele já vai te dar a resposta, mas eu quero a resposta detalhada, então ele também te dá. Onde cada você soma, né, quanto que dá, ele vai te dar a resposta. Esses aparelhos devem ser usados nessa avaliação são termômetro de bulbo úmido natural, termômetro de globo e termômetro de mercúrio comum, tá? Acredito que vocês não viram, mas vocês vão ver quando eu voltar à aula, que aí a gente vai ter uma aula de instrumentação. As medições devem ser efetuadas no local onde permanece o trabalhador, a altura da região do corpo mais atingida. Então, o camarada está trabalhando num forno. O forno, qual que é a altura do forno? Puta merda, a parte mais atingida é o rosto, o peito, né? O tórax, então, sei lá, a barriga. Então, em cima do que é atingido que vai colocar esse medidor. Os limites de tolerância para a exposição do calor em regime de trabalho intermitente, com período de descanso no próprio local de prestação de serviço, né? Que aí não é que o cara vai descansar, não vai fazer nada, ele vai fazer outra atividade, mas que não tenha o excesso de calor. Em função do índice obtido, o regime de trabalho intermitente será definido pela outra tabela, que é essa tabela aqui. Então, vocês também já tiveram essa aula, exposição do calor. Então, tem aqui o regime de trabalho intermitente, com descanso no próprio local de trabalho. Tem o tipo de atividade, se o camarada trabalha numa atividade leve, se ele trabalha numa moderada e pesada. Para isso também está definido na norma o que é o leve, o que é moderada e o que é o pesado. E aí, em cima do cálculo que se dá, né, quando fizer a medição, então, sei lá, deu 29,4, um exemplo, 29,4. Eu venho aqui, são 30 minutos de trabalho e 30 minutos de descanso, tá? Porque ele faz uma atividade moderada. Então, o que é isso? Ele vai trabalhar 30 minutos na boca do forno, lá da onde tiver a parte bem quente, e mais 30 minutos você vai trabalhar fora, num outro local, que não tenha essa condição de calor, tá? Que seja uma condição normal. Tá?
O período de descanso, eles serão considerados tempo de serviço para todos os efeitos legais, o cara está trabalhando. A determinação do tipo de atividade leve, moderada e pesada é feita também, consta na tabela 3, que é onde eu tinha falado lá inicialmente. Então, tem o que é um trabalho leve, o que é um trabalho moderado e o que é um trabalho pesado. E aqui configura quantos quilocalorias o camarada perde por hora. Então, está aqui quantos quilocalorias ele perde. Então, aqui num trabalho pesado, né? Então, imagina, ele trabalha com um trabalho intermitente de levantar, empurrar ou arrastar peso, exemplo, remoção com pá, ou um trabalho esfadigante, que o cara tem que fazer muita força, tá? Então, o máximo aqui são 550 quilocalorias por hora. Então, as intolerâncias para a exposição do calor em regime de trabalho intermitente, com um período de descanso em outro local de descanso, né, em outro local. Então, o camarada, ele trabalha na boca do fogo, né, onde está bem quente, depois ele vai trabalhar no local onde não tem. E aí, com base nesses cálculos, vai saber quanto tempo ele vai trabalhar e quanto tempo ele no fogo, né, no calor e fora do calor. Para o fim desse item, considera-se como local de descanso um ambiente termicamente mais ameno, com o trabalhador em repouso, exercendo atividade leve. Então, se o camarada está lá no pesado, ele tem que ir em outro lugar, num lugar leve, tá bom? E os limites de tolerância estão na tabela 4. Então, está aqui, para aquela questão de caloria, né? O camarada pode ter o IBTG nesta fase aqui. Então, o cara que trabalha muito pesado, aí é o que? 25 graus, tá? No máximo do termômetro. Então, o resultado deu 25, o cara que trabalha no pesado, não pode ultrapassar disso, se for já insalubre mesmo. Então, temos aqui a exposição do calor, onde M é a taxa de metabolismo, né, que é essa taxa do metabolismo aqui que nós vimos. Metabolismo média ponderada para uma hora, determinada pela seguinte fórmula. Então, nós temos aqui a taxa do metabolismo no local de trabalho, vezes o tempo, né, em minutos em que ele permanece no trabalho, depois, né, então, um vezes o outro, mais a taxa do metabolismo no seu local de descanso, vezes o tempo, né, ou a soma dos tempos em minutos em que se permanece no local de descanso. Então, metabolismo no trabalho, o tempo no trabalho. Metabolismo no descanso, vezes descanso. Ou seja, a multiplicação desses caras aqui, dividido por esse, tem que dar 1, né? Então, aí tá tudo certo. Se der mais, então já tem alguma coisa errada, porque esse aqui é 1 hora. O IBUTG é o valor médio ponderado para uma hora determinada pela seguinte fórmula. Então, o IBUTG, né, que é vezes o tempo no trabalho, vezes o tempo no descanso dividido por 60. Aonde é no local de trabalho, né, o outro é no local de descanso, o T minúsculo é trabalho e o D é descanso, né, como nós já vimos aí, tá bom? Então, eles têm que dar 60 minutos, que a gente faz o cálculo por 1 hora, tá bom? Então, nós temos aqui a exposição ao calor, tá? Esses camaradas têm um calor de radiação, calor externo, por isso que a gente se preocupa com pessoas que trabalham nessa situação também, entendeu? Que ele tem exposição a intempéries e tal, a gente proíbe que o camarada trabalhe exposto, né, todo o seu corpo, é proibido, a gente tem que fazer com que eles trabalhem de manga comprida, luva, né, uma proteção aqui para a nuca, um capacete ou um boné, e totalmente fechado, porque essa parte do corpo aqui exposta, o que vai acontecer? Vai queimar e pode trazer problemas irreparáveis, até mesmo um câncer. A utilização correta de equipamento de proteção contra o calor, então nós temos aqui o camarada totalmente protegido, isso que eu falei, então ele está com proteção, né, mangas e tal, proteção aqui na nuca, tá? Então está bem protegido, tá? Aí óculos ainda, óculos com lente escura.
Há observações quanto a NR15, então, segundo o Tuf Messias Saliba, em fevereiro, né, de 99, que escreveu, que ele é então consultor de higiene do trabalho de uma empresa, né, Aztec, em Belo Horizonte. Embora do ponto de vista técnico, o índice IBOTG adotado seja mais aceito, inclusive pela CGH, né, que é a NR americana, tá? Ele sempre precisa ser revisado. Ele defende que, do ponto de vista legal, para fins de caracterização de insalubridade, há vários pontos possíveis de interpretações divergentes e até mesmo absurdo por parte dos aplicadores. Tuffer destaca 3 pontos a serem alterados, né? Primeiramente, o BOTG deveria sofrer as correções em função das regiões, zonas climáticas, e eu concordo com ele, né? Então, você não pode ter o calor para as mesmas zonas climáticas, que é o caso que acontece. Então, lá no norte, que é muito quente, o cara trabalhar com calor lá, ele tem a mesma exposição, ou a lei é a mesma, o cara que trabalha no sul. Tá? Então, são coisas totalmente diferentes. Então, concordo essa parte com ele. Então, em segundo lugar, o quadro 3 da estimativa de calor metabólico deveria ser mais detalhado e mais claro. Finalmente, a avaliação, na grande maioria dos casos, deveria ser feito com base no quadro 2, isto é, através de média ponderada. E só em casos muito excepcionais seria usado o quadro 1, tá? Porque a gente tem que levar em consideração que o local que é muito calor, o local que é muito frio. Então, o cara lá do sul, que trabalha uma X temperatura, tá? Então, imagina, o cara está no frio, bem frio, e está trabalhando com calor. Tudo bem, ele vai estar exposto a um calor, mas a norma é a mesma do cara que está trabalhando lá no Nordeste, que já é 40 graus, e o cara trabalhando com mais calor ainda, entendeu? Então, já o Rodolfo Nielsen, de fevereiro de 99 também, ele indica apenas necessidade de incluir informações suplementares no anexo da norma da NR15. Ele considera que as medições complementares, como batimentos cardíacos, temperaturas corpóreas, capacidade de recuperação, né, aqueles itens limite de tolerância, que podem ser ultrapassados. Mas acrescenta que isso não quer dizer que esses limites sejam adequados, mas somente conservadores, tá? Então, é importante, que acho que vocês já tiveram a parte de saúde, né, talvez com a Manu, falando sobre esses problemas, né, que o calor traz, né? Então, o calor traz um monte de problemas aí, respiratórios, cardíacos e por aí vai. Aí a gente entra nas vibrações, as atividades e operações que expõem os trabalhadores sem autorização, sem proteção adequada, as vibrações localizadas ou de corpo inteiro, elas serão caracterizadas como insalubres através de perícias também realizadas no local de trabalho. A perícia, visando a comprovação ou não da exposição, deve tomar por base os limites de tolerâncias definidos pela Organização Internacional para a Normalização, a ISO. Isso a norma ISO 2631, tá? E a 5349, né? E suas substitutas. Então, essas duas normas, uma, ela fala em vibração de mãos e braços, e a outra fala de corpo inteiro, tá? Então, constarão obrigatoriamente de laudo da perícia, né? Nesse laudo tem que falar o critério adotado, o instrumento utilizado, metodologia de avaliação, a descrição das condições de trabalho, o tempo também de exposição às vibrações, os resultados da avaliação quantitativa, as medidas para eliminação e neutralização da insalubridade, né, quando houver. Então, olha só, como que a gente faz a avaliação da vibração? Vocês lembram? Chama-se acelerômetro, tá? O acelerômetro que mede as vibrações, tá? Então, você vai mexer com vibração, você tem que instalar o acelerômetro. Tem até o acelerômetro piezoelétrico. Esse acelerômetro a gente coloca na parte que vai ter a vibração. E aí, ela vai fazer as coordenadas x, y e k, né? Porque você não tem só, né, o x e o y, a função x e y, você tem uma outra coordenada, que é a k, então, né, vai pegar as três, e aí então vai ter uns valores, e aí em cima disso que vai ver o limite de tolerância. Na NR15 não fala do limite,
tá? Nós não temos limite de tolerância, os limites de tolerância estão na ACGIH, tá? Que é a norma americana. Então, nós temos aqui um martelete pneumático, nós temos aí uma retroescavadeira. Essas máquinas, elas geram vibração. Então, esse cara aqui, vibração de mãos e braços, esse cara aqui, o corpo inteiro. Então, a gente coloca o acelerômetro aqui na mão dele, né, onde tem as vibrações, e aí vai fazer a avaliação. E aqui nesse cara, a gente coloca como se fosse uma almofadinha, ele senta em cima, porque é o corpo inteiro, e a gente liga o aparelho. A gente pula para o frio também está dentro dos riscos físicos aí relacionados à insalubridade. As atividades ou operações executadas no interior de câmeras frigoríficas ou em locais que apresentem condições similares, que expõem os trabalhadores ao frio sem a proteção adequada, serão consideradas insalubres em decorrência de laudo de inspeção realizado no local de trabalho. É interessante que quando falavam, né, em frio ou câmara frigorífica e tal, depois criaram até uma norma para matadouro, né? Então, tem até uma norma específica aí para essa galera. E é um frio, entendeu? Ele também está lá na NR15, tá? Então, o frio, ele é um pouquinho mais complicado, porque ele também não dá, na própria norma, ele não define, tá? Ele tem que pegar um mapa do IBGE para saber as zonas que é mais quente, né, mediana e por aí vai, para então fazer uma série de cálculos, tá bom? A umidade as atividades ou operações executadas em locais alagados ou encharcados, com umidade excessiva, capazes de produzir danos à saúde dos trabalhadores, serão consideradas insalubres em decorrência de laudo, inspeção realizada no local de trabalho. Então, o camarada trabalha em local, no caso aqui está mostrando esgoto. Tá? Os tipos de risco, as caracterização e localização e prevenção e medidas. As atividades insalubres do tratamento de água. Nós temos atividades insalubres do tratamento de água. Nós temos calor, exposição ao sol e soldas, né, que seria nas oficinas, uso de protetor solar, os DPI, ruídos, máquinas elevatórias, equipamentos de compactação, programa de controle de ruído e conservação aditiva, os DPI, vibrações das máquinas, pausas, né? Então, a cada meia hora o cara descansa, né, os membros, mais uns 20 minutos, depois volta a trabalhar. Umidades interiores de tanques, exames dermatológicos e também os DPI, e contusões e traumas, programas de ergonomia, layout das instalações. Tudo isso aqui, vendo o que? Tipo de risco numa só atividade no tratamento de água. Então, pegou uma atividade aqui só para ver quantos problemas tem, tá? E aí vai vendo o cara do exemplo, que tem insalubridade em todos, porém, qual que é o maior X? É esse que o camarada vai receber. Então, conclui-se que esse trabalho expôs de maneira bem didática, né, as maneiras pelas quais os agentes físicos, que nós falamos do ruído, do calor, das vibrações, umidade e frio, eles podem, né, e se ultrapassar o limite pré-fixado na norma, provocar consequências danosas, né, à integridade física dos trabalhadores, né, que se submetem às condições impostas aí pelos empregadores. Então, é fundamental ressaltar, novamente, que esses agentes não são, por si só, elementos determinantes de risco, né, devendo atentar para situações em que as convivências com esses fenômenos é totalmente segura à saúde humana. No entanto, sempre existirão as circunstâncias em que a eliminação ou neutralização do risco seja impraticável e que não necessariamente acarreterá no não exercício das atividades. É sabido que em muitas situações aí a gente não tem como eliminar, né, o problema, então a gente tem como amenizar, tá? Protegendo o funcionário, fazendo um rodízio de funcionário, diminuindo a carga horária dele, enfim, criando um mecanismo, fazendo um gerenciamento para que esse funcionário não tenha problemas de saúde. Beleza? E com isso, a gente finaliza aqui esta apresentação, tá? No dia de hoje, que é sobre aqui, esses riscos.
são riscos físicos, tá bom? Então, isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês. Então, falamos dos riscos físicos, que são o ruído, as radiações, né? Não ionizantes, as vibrações, o calor, umidade, frio, tá? E os agentes biológicos, né? Então, isso tem que estar claro na cabeça de vocês. Tem que conhecer a norma, tem que entender bem da norma, para quê? Para que quando você for trabalhar num ambiente desse, de cara você já consegue detectar se o funcionário está exposto a agentes nocivos à saúde, se esses agentes estão acima do limite de tolerância ou não. Beleza, galera? É o que tinha para hoje, e agora eu abro aí para perguntas e respostas, tá? Estou à disposição. Tem alguém vivo aí, não? Tá todo mundo dormindo já? Tá todo mundo assistindo novela? Acordada. Bom, professor, por minha parte eu não tenho dúvida. Tá bom, então. Você tá tudo assistindo novela aí, né? Tudo assistindo. Não, eu tô no computador. Tá no computador não significa que você tá olhando pra minha cara. Você pode estar no Facebook aí, né, filho? Ouvindo o seu barulho. Ih, malandro. Não, então presta atenção no que eu tô falando. Tô ligado no barulho de vocês. Mas beleza, galera. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Lembrando que todo esse material eu mandei para vocês, tá? Passei aí para o Ricardo compartilhar com vocês. Então, esse material de hoje também está lá. E o que tiver, porventura, outros tipos de materiais também eu vou passar. Beleza, galera? Perguntas e dúvidas? Não tendo nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu vou encerrar a gravação, tá? Parei a gravação.